Fala galera ligada aqui no YouTube da Rádio Roquete Pinto, está no ar mais um Todas as Divisões da Rede, comigo Daniel Santiago e comigo Gustavo Guerra. A gente vai falar tudo o que vai acontecer nesse final de semana no universo do futebol de menor investimento e também tudo o que aconteceu durante essa última semana aqui no futebol carioca. E a gente vai começar falando de Série C de Campeonato Brasileiro, porque teremos 16ª rodada rolando nesse final de semana, mais precisamente no sábado, para a equipe do Volta Redonda que enfrenta então amanhã, sábado, a equipe da Tombense. Esse jogo será no estádio Raulino de Oliveira, às 5 horas da tarde. O Voltaço que tá ali querendo se garantir logo na próxima fase, Gustavo, e pode, quem sabe, dependendo dos resultados da rodada, até reassumir a liderança no torneio. Mas o mais importante é já tentar garantir logo essa classificação para a próxima fase. Pois é, vai ser uma partida para tentar recuperar a confiança. Na última rodada, o Volta Redonda acabou goleado por 4-1 para a equipe do Confiança fora de casa, e agora nada melhor que um jogo no Raulino de Oliveira em casa para tentar resgatar essa confiança. O Voltaço está bem na competição, terceiro colocado com 29 pontos, o líder é o Botafogo da Paraíba com 32. Se o Volta Redonda vencer, o Botafogo perder, o Volta Redonda assume a liderança, só que também precisa torcer para o segundo colocado, o Atlético, no máximo empatar, caso o Voltaço vença, claro. Então, o Voltaço está na briga, e mais importante, claro que ficar na primeira colocação, na segunda, é melhor que ficar na terceira e é importante para a próxima fase. Mas só de ficar entre os 8 primeiros já é um grande feito para a equipe do Volta Redonda, que está lá firme e forte e deve, provavelmente, muito provavelmente, aliás, conquistar essa vaga na próxima fase. É questão de tempo, mas quanto melhor a posição, melhor na próxima fase, na hora de você ranquear os grupos. Pois é, até lembrando que a gente já está nessa reta final, né? São 19 rodadas, 20 clubes na Série C do Campeonato Brasileiro, então 16ª rodada. Depois desse jogo vai ficar faltando apenas 3 jogos então para a equipe do Volta Redonda, que até com ajustes matemáticos, quem sabe já pode se garantir aí nesse final de semana, mas a gente deixa para a calculadora para ver essa situação e esperar também o final da rodada, até porque tem muito time que está com jogo a menos, jogo a mais, então essa situação ficou um pouquinho mais complicada. Agora, o que vai ser definitivo é a passagem de Portuguesa e Nova Iguaçu na Série D do Campeonato Brasileiro, porque agora é mata-mata e neste sábado teremos os jogos da volta. Então, dessa segunda fase, essa primeira fase do mata-mata, né, a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, as equipes tentando ir até as oitavas de final. O Nova Iguaçu já está mais encaminhado, venceu o primeiro jogo. A Portuguesa agora que vai precisar vencer para não ter que depender de pênalti, né, Gustavo? Exatamente. Como o jogo da ida foi 0-0, a equipe da Portuguesa empatou com o misto fora de casa, ou seja, nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, logicamente, avança para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso, a Portuguesa jogando em casa às 5 da tarde contra o misto Luso Brasileiro, só precisa vencer. Então, a Portuguesa é a favorita para o duelo, em casa é diferente, a galera vai comparecer ao Luso Brasileiro, então para a Portuguesa uma vitória basta, ou então empatar, mas vai ter que vencer nos pênaltis. E o Nova Iguaçu, bem como você falou, já está praticamente encaminhado, né? Venceu o Craque de Goiás por 1-0 fora de casa. Claro, qualquer empate classifica o Nova Iguaçu. 1-0, qualquer vitória do Craque por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Mas a gente sabe que no Laranjão é o forte do Nova Iguaçu, o time joga muito bem, então o Nova Iguaçu também com muitas chances de se classificar para as oitavas de final da Série D. Essa é como se fosse uma segunda fase, né? Uma fase anterior às oitavas de final, mas é isso. Portuguesa e a Nova Iguaçu joga amanhã, 3 da tarde, no estádio Laranjão, contra a equipe do Craque. Portuguesa um pouquinho mais tarde, logo na sequência do jogo Nova Iguaçu, 5 da tarde contra o misto no Luso Brasileiro. Então a Portuguesa e a Nova Iguaçu vão representar muito bem o estado do Rio de Janeiro e vão conseguir essa vaga nas oitavas de final da Série D do campeonato. Agora, nesse meio de semana, a gente teve o fim da Taça Santos Dumont, que é a primeira fase da Série A2 do Campeonato Carioca, que é a segunda divisão do nosso estadual. Tivemos, então, a definição das semifinais com jogos desse meio de semana e também tivemos, né, a definição dos rebaixados para a Série B1. A gente começa falando da parte de baixo, porque o Serrano e o Artisul não conseguiram vencer suas partidas, então não se livraram, né, dessa terceira divisão do Campeonato Carioca. Acabaram sendo rebaixados. O Serrano ficou na penúltima colocação com 8 pontos. O Artisul foi o lanterninha da competição, também com 8. O Artisul que vinha de boas campanhas no último ano, mas esse ano realmente não engatou bem na competição, acabou sendo lanterna e sendo rebaixado. Já a equipe do Serrano, que foi vice-campeã da Série B1 do ano passado, agora retorna à terceira divisão. Pode retornar à Série A2 já nesse ano mesmo, porque lembrando, essas duas equipes vão disputar
a Série B1 ainda nesta temporada. A competição que está marcada para o mês de setembro, inclusive arbitral, que vai definir regulamento, modelo de jogo, modelo de disputa, né? Os jogos já a partir desta próxima semana na sede da FERJ. Então as equipes da terceira divisão já vão começar a se reunir agora com a definição de todas as equipes que vão participar do torneio. Então, lá em cima, já tínhamos os classificados de forma antecipada, mas agora tivemos a definição de quem vai disputar a semifinal. Teremos as semifinais assim, Gustavo: Duque de Caxias e Olaria, e também o Audax contra o Maricá. Então, 2 jogos muito interessantes para o pessoal acompanhar, lembrando que só o campeão que consegue a vaga, né, na primeira divisão. Pois é, o duelo entre Maricá e Audax é porque o Maricá terminou na primeira colocação, o Audax em quarto, o Olaria terminou na segunda colocação e o Duque de Caxias em terceiro. Muito bem, né? Os jogos de ida vão ser realizados na casa do Audax e do Duque de Caxias, porque o Maricá, por ter terminado em primeiro, e o Olaria, por ter terminado em segundo, tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, além da vantagem do empate no placar agregado. Ou seja, né, aquele empate somando o somatório das duas partidas, o resultado, se der empate, classifica Maricá e também Olaria, né? Vantagem obtida porque o Maricá terminou em primeiro e o Olaria em segundo. Mas é isso, semifinais completamente abertas, vão ser vários jogaços nessa Série A2 do Campeonato Carioca. Então, a expectativa é de jogos equilibrados. Na parte de baixo da tabela, como você bem ressaltou, o Serrano, que tinha subido no ano passado para a Série A2, caiu de novo. O Arthur, que vinha conseguindo fazer boas campanhas na competição, nessa segunda divisão do Rio, também acabou caindo. Mas é isso, eles têm a possibilidade, né? É um fator diferente do nosso estadual, já subir nessa temporada para a Série A2 de novo, mas eles vão disputar a Série B1. Claro que a gente vai fazer a cobertura completa aqui para você no todas as divisões. É igual ao Audax, né? O Audax caiu esse ano da Série A e já pode retornar. Esse semifinalista pode retornar para a primeira divisão, né? Disputando já nesse ano mesmo a segunda. E interessante que a gente tem entre os semifinalistas o Duque de Caxias, que subiu junto com o Serrano, né? Então a gente tem a gente tem dos 2 times que subiram, um na semifinal e o outro, então, aí acaba sendo rebaixado. Então, os jogos são assim, ó. No sábado, então, Duque de Caxias e Olaria no estádio Los Lários, esse jogo com transmissão da Band Esporte e do Gold, para você quiser acompanhar. E no domingo, Audax e Maricá no estádio de Moça Bonita, transmissão da TV Alerj e também da Cariocão TV, para você quiser acompanhar os jogos dessas 2 equipes. Agora, domingo também é dia de levantar taça na Série C do Campeonato Carioca, não é isso, Gustavo? É verdade, porque teremos jogo de volta entre o Niteroense e o Unisouza, dessa vez o mando é do Niteroense. O jogo vai ser disputado no Ronaldo Nazário, que é o estádio do São Cristóvão, mas geralmente as finais da Série C estão sendo realizadas lá. Ano passado, por exemplo, Zinzano e São Cristóvão jogaram lá. Mas olha, mais uma decisão de Série C. Niteroense, apesar de ter terminado como campeão da Taça Valdir Amaral, não tem vantagem do empate. O jogo de ida, os times empataram por 1-1. Se tiver 9 igualdade no placar, pênalti, tá? Então ninguém tem vantagem do empate. Quem vencer, logicamente, levanta a taça, mas só lembrando que tanto o Niteroense tanto a equipe do Unisouza já garantiram vaga na Série B2, que também já vão disputar neste ano. Então tem possibilidade de subir 2 vezes, 2 divisões em uma única temporada. Mas essa participação, então, teremos caneco levantado ou por Niteroense ou por Unisouza. Basta vencer a partida. Basta vencer a partida, você vai ficar por dentro de tudo que acontecer nesses jogos aí, segunda-feira, no programa Todas as Divisões. Até rapidamente comentando sobre Copa Rio, que só vai acontecer na outra semana, né? Mas nessa semana a gente teve definições importantes ao longo da semana. Jogo entre América e Friburguense e Petrópolis contra Paduano, que tinham sido suspensos ali pela FERJ, né? Por diferentes motivos. América e Friburguense tinha sido suspenso por conta da não inscrição de jogadores do Friburguense a tempo, e aí depois a FERJ revogou essa punição porque o Friburguense acabou inscrevendo, mas aí o jogo foi cancelado, foi suspenso, né, pelo tribunal, para que se decidisse sobre o que aconteceu, né, nesse tema. E aí o tribunal acatou o pedido aí do Friburguense, vai ter jogo, América e Friburguense vão poder jogar pelo jogo de ida. E no outro jogo, Paduano e Petrópolis, o Petrópolis tinha chegado atrasado ao estádio Ferreirão para enfrentar o Paduano e acabou recebendo o WO. E aí esse lance também foi para a justiça, e a justiça decidiu que vai haver jogo, e não homologou a sentença do WO. Então o Petrópolis não foi derrotado e não foi eliminado da competição. Então também teremos jogo entre Paduano e Petrópolis. Esses 2 jogos pela Copa Rio que vão acontecer apenas nesse meio de semana, na verdade, né? Nesse meio de semana, agora, sim, dia 7 de agosto, né? Então na próxima semana, então essas 2 equipes vão jogar o jogo de ida, enquanto a maior parte das outras equipes vão jogar o jogo de volta. Então é bom
também a gente frisar essa confusãozinha que acontece aqui no Campeonato Carioca, nesse futebol carioca, né, Gustavo? Pois é, uma situação curiosa, mas até que vai, por causa da questão do calendário, vai dar pra jogar. Porque o América e Petrópolis não vão para semifinais, também não vão ser rebaixados. Então o América e o Petrópolis estão com o calendário cheio e Friburguense e Paduano, que vão jogar a Série B1, também estão com o calendário cheio, porque só tem previsão de início, terceira divisão no Rio, por volta da segunda quinzena de setembro, é isso. Então, com o calendário um pouco mais vazio, dá para remarcar essas partidas. Mas é claro que também Tafernet tem pressa por causa do prosseguimento da Copa Rio. Então é isso. Teremos Friburguense contra a equipe do América e também teremos Paduano e Petrópolis. Foi cancelado o WO pelo TJD do Rio de Janeiro. É isso, pessoal. Segunda-feira você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu nos jogos de final de semana. Também vamos projetar os duelos da Copa Rio que acontecem então nesse próximo meio de semana. E segunda-feira você é o nosso convidado especial para acompanhar todas as divisões a partir das 10 horas da noite em 94,1 FM no nosso site da Rádio Roquete Pinto e também aqui pelo YouTube da Rádio Roquete Pinto com a nossa tradicional live. Então 10 horas da noite você é o nosso convidado especial. Gustavo, prazer inenarrável. Valeu. Mais uma semana aqui de todas as divisões da rede. Sexta-feira que vem a gente está de volta aqui no YouTube da Rádio Roquete Pinto. Você pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal e também acessar as nossas redes sociais, @todas as divisões, @Rádio Roquete. Você fica por dentro de tudo que acontece no universo do futebol de menor investimento. Valeu, pessoal! Valeu!